Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil cristão! Estamos no ar, chegando terça-feira com o programa Brasil Cristão na sua casa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite, Fernando. Boa noite, Drica. Bom poder estar aqui ontem, né, por uma pequena questão, nada muito sério, não pude estar, mas hoje é uma alegria poder estar aqui de volta e falando com você que está assistindo conosco o programa Brasil Cristão através da sua televisão, através do Facebook, através do YouTube do CERN Brasil, né? Para todo o Brasil e além Brasil, na verdade. Nós temos gente que assiste o Brasil Cristão, eu sei, sobretudo, países como Estados Unidos acompanham muito, sim, Portugal Japão. Acompanha muito, Japão, né? Graças a Deus o programa chega em muitos lugares, sobretudo por causa da internet, né? O Padre Eduardo gosta de dizer que a internet é a morte da distância. De fato é. Que bom que a gente pode estar juntos nessa noite. Uma noite importante, né, Andrica? Importantíssimo. Hoje é terça-feira, né, o dia da nossa mesa redonda, onde nós trazemos assuntos da atualidade, que envolve a sociedade, envolve todos nós como uma grande nação, e iluminamos esse assunto com a nossa doutrina, com a nossa fé. E hoje nós vamos falar de ativismo judicial. Ativismo judicial e as consequências para a igreja, porque nós precisamos olhar para tudo que acontece do ponto de vista da fé. Exato. Não é? Esse é o nosso lugar, aqui é o nosso lugar. E aí nós precisamos olhar daqui e ver o que está chegando, que nuvem que está vindo. Né? Você sabe que é interessante, Drica, a gente poder falar com você que está em casa e pensar que ontem no Brasil Cristão nós estávamos fazendo uma noite de louvor. E, aliás, que noite de louvor esplendorosa, maravilhosa. A quantidade de pessoas que entraram em contato conosco através do WhatsApp, de ligações, pessoas que foram profundamente tocadas por Deus, foi algo tremendo. E hoje, o mesmo programa Brasil Cristão traz algo, né, tão factual, algo que está acontecendo com a nossa sociedade. E, como a Drica falou, vamos olhar para isso com os olhos da fé. Não existe nenhuma esquizofrenia nisso. A nossa experiência de culto se traduz em cultura. A fé que nós temos é derramada numa vida de comunidade e uma comunidade que transforma a sociedade ao seu redor. É isso que nós queremos passar para você e ajudar você a também viver. O Brasil será cristão quando a fé, a experiência de fé que nós fazemos em âmbito pessoal se traduz para uma comunidade e se traduz para a sociedade. É interessante, né? Porque ontem, quando começava nossa noite de louvor, eu dizia isso, que o nosso conhecimento ele seja traduzido em experiência. E agora você diz que a nossa experiência vá para a sociedade, porque precisamos levar o reino de Deus, não é? Exato. E você que nos acompanha, que faz isso conosco, você que é nosso sócio, viu? Você é muito bem-vindo aqui no Brasil Cristão, porque você está nos ajudando a levantar essa bandeira. Que bandeira, Drica? A bandeira de um país que ama a Deus, não é? Um país que vive os valores da nossa fé. Então, muito obrigada desde já, pela sua participação. E os nossos telefones vão estar à sua disposição para você participar. Você sabe, né? Dia de mesa redonda, Fernando, participação de todo mundo é muito bem-vinda, né? Porque é um assunto que a mesa redonda se estenda aí até a sua casa. Então, nós temos nosso telefone do call center, exato, 1938719620, e o nosso WhatsApp para você enviar a sua participação, sua dúvida, exato, seu comentário. 19-997-16-9915. Exatamente. Quero lembrar você o seguinte, olha, é o momento de você pegar o link do YouTube, o link do Facebook, mandar para todos os grupos de WhatsApp que você tem, ou qualquer outra, né, Telegram, não sei, todos os meios que você tiver, divulga isso, porque além do nosso queridíssimo Padre Douglas, que está ali conosco, vai participar, nós vamos ter a doutora Cristonieto conosco. Gente, a mulher é uma Joana d'Arc, eu não tenho outra definição para ela, ela é demais. Ela é uma mulher, né, muito abençoada. E conhecedora realmente do assunto, então vai ser um programa tremendo. Divulga isso para todo mundo, vamos fazer essa noite bombar. Eu gosto de falar isso, eu gosto de falar isso, por isso que eu fico repetindo. Coloca o link do programa de hoje lá naquele grupo da família, sabe? Aquele lá. Aquele maravilhoso? É. Ah, tá. Coloca lá, ativismo judicial, vamos então iluminar esse assunto com a nossa fé. Vem para cá conosco, não é, Padre? Sua bênção. Boa noite, Padre. Boa noite, Deus abençoe, Drica, Fernando, e boa noite a todos que nos acompanham hoje pela Rede Século XXI.
Terça-feira, nossa mesa redonda está aqui e você aí do outro lado participa conosco. Deixa eu relembrar os nossos telefones. De repente tem alguém chegando pela primeira vez aqui, né, no Brasil Cristão. Às terças-feiras nós temos a nossa discussão do factual. Né? O que é isso? Nós vamos trazer os assuntos da atualidade, do momento, que estão na sociedade, que mexem com a vida da sociedade inteira, aqui para o centro aqui do Brasil Cristão, e vamos iluminar isso com a nossa fé. Temos participantes, hoje temos a Cris Tonier, e você pode participar conosco. Nosso WhatsApp fica à sua disposição, 19997169915. Você envie sua mensagem, sua dúvida, e também para quem está nos acompanhando através das redes sociais, né? Porque tem muita gente que deixa comentário lá. A gente vê, viu? A gente fica aqui acompanhando. Só lembrando, então, que o Facebook é o Facebook do Brasil Cristão. Isso. Né? E o canal de YouTube é o do CERNE Brasil, Centro de Estudos e Renovação no Espírito. Né? Você coloca ali, vai aparecer o programa ao vivo, né? Como se fosse uma live aí no YouTube. Nós estamos ali. Vamos começar a compartilhar, porque, olha, o programa vai ser imperdível. Para a gente começar, então, Padre Fernando, nós vamos falar de ativismo judicial. O que vem a ser isso? Mas antes de entrarmos de fato, né, no conceito, entender, né? Vamos entender o que rege o nosso país. Quais são os poderes que regem o nosso país e qual a função de cada um deles, para ficar bem claro. Olha, se vocês me permitem, né, para preparar o caminho para o assunto de hoje, recordando que terça-feira é sempre para tratar de assuntos relacionados à atualidade, à luz da fé. Então hoje não é doutrina, também não é uma noite de oração, é uma noite de entendimento da realidade. Se vocês me permitem, eu vou voltar lá num lugar onde nós costumamos voltar muito nos nossos programas, que é o Jardim do Éden. Muito bom. A gente sempre vai para o Jardim do Éden, já repararam? Hein? Sempre. Então, o que está em jogo, né, para nós iluminarmos todas as questões das quais nós vamos falar no dia de hoje, é o uso do poder por parte do ser humano. Certo? Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem por último e dá ao homem o poder de submeter a criação. Nós falamos sobre isso há pouco tempo, quando nos referimos à ecologia, se lembram disso? Exato. Né, de que toda a natureza, o mundo criado por Deus, é a nossa casa e o nosso recurso, né, segundo a doutrina social da igreja. Foi dado ao homem, portanto, a faculdade de governar sobre todas as coisas. Foi dado ao homem um poder na proporção que lhe é devida, na proporção de criatura. Como nós sabemos, para variar, tudo que Deus estabeleceu foi ferido de alguma forma. E também o uso do poder por parte do ser humano foi ferido pelo pecado. Hoje em dia, então, nós perdemos a noção, nós seres humanos, perdemos a noção do correto uso do poder. Onde está isso lá na passagem? Sempre Gênesis capítulo 3, nós encontramos tudo ali. A sede do ser humano por poder, ela chega à altura do ser humano desejar ser como Deus. Se lembra da tentação da serpente? Sereis como deuses. Então, a sede do ser humano de alçar o poder vai até qual patamar? Ao infinito. Se deixar o ser humano entregue a si mesmo, olha, busquem exercer o poder. A quais níveis o ser humano vai desejar exercer o poder? Até o nível de se tornar Deus. Como ele nunca vai chegar a esse nível, porque uma criatura não pode deixar de ser o que é criatura, ela fica para sempre se enganando os demais, numa gana, numa sede de ser como Deus, e vai se tornando cada vez mais opressor, cada vez mais ditador, se ferindo, enganando-se, enganando. E isso vai ficando evidente já no início da história das civilizações. Padre, até na descrição das consequências do pecado que é feito entre Adão e Eva, você vê que, como consequência, um tenta submeter o outro pela força e o outro, pelos seus atributos, também seduzir e submeter. É um mau uso, é um apoderar-se, né? Isso avança no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim
quer ter o privilégio à base da força, ao ponto de matar o seu irmão. Olha, tudo isso vai se multiplicar ao longo da história da humanidade. Exato. Querer triunfar na base da força, da morte. Então, as primeiras formas de governo, tá? Estamos falando aqui da família primordial, Adão, Eva, Caim, Abel, depois Sete, né? A humanidade vai crescendo e as primeiras formas de governo, as primeiras formas de organização que surgem são as absolutistas, né, de reis, monarcas, imperadores. Então você vai ler a história dos povos, né? Sempre tinha lá um faraó no Egito, um rei na Grécia, um rei em Troia, sempre reis absolutistas. Ou seja, aquele que consegue dominar, exercer o seu poder e na base da força. Né, na base da força. Deus, quando ele começa a se revelar, né, na Escritura, primeiro a Abraão, aos seus filhos, depois progride-se a revelação a uma contenda entre o povo hebreu liderado por Moisés e o faraó, que é um governo absolutista. Né? Então é um soberano que inclusive se julga Deus, isso era próprio dos povos antigos, veja aí, Gênesis 3 se reproduzindo, era próprio dos soberanos, dos reis, dos monarcas, atribuírem a si mesmos divindade, inclusive. Até para fomentar o medo, o temor, que ninguém se insurgisse contra o poder. Então, Deus, na revelação, ele começa a quebrar esse parâmetro, demonstrando-se Deus mesmo, se demonstrando o rei do seu povo. E aí ele liberta o povo, insere esse povo na terra, e nós encontramos ali, do fim do Deuteronômio para o livro dos Juízes, um período chamado anfictionia na Escritura, que era o quê? O povo de Deus não tinha um soberano. O soberano de Israel é Deus. Você tinha tribos confederadas. Então, quando você lê o livro dos Juízes, você vai ver isso. Cada tribo vivia, né? Quem eram os líderes? Os patriarcas das tribos, eram famílias, eram clãs. Então, se organizavam, os mais velhos organizavam aquelas tribos. Quando havia uma necessidade de Estado, vamos assim colocar, né? Quando havia uma necessidade de uma força maior em termos de nação, então o Espírito de Deus suscitava, era um carisma, era o período dos líderes carismáticos. O Espírito de Deus suscitava um líder que, com o Espírito de Deus, conclamava as tribos para se unir. Geralmente era quando tinha invasão de terra. Moabitas, filisteus. Tinha invasão de terras naquela época. Tinha, e Deus não admitia a invasão de terra. Tanto não admitia que mandava o seu espírito para levantar um juiz. Então era o período dos juízes, né? Gideão, Débora e Baraque, Sansão, enfim, o livro dos juízes, você lê ali. O Espírito de Deus suscitava esse líder, organizava as tribos, afugentava o inimigo e depois cada tribo voltava para o seu lugar. Era assim, foi o período em que realmente o povo foi como Deus quis, né? Um estado, vamos assim colocar, um estado bem reduzido, enxuto, onde cada família tinha a sua liberdade, desde que todos tivessem aquela comunhão de fé, né? A fé abraâmica, a fé dos pais. Tá, tem vários detalhes aqui que a gente tem que ir pulando, né? Só que aí você vê em 1 Samuel que o povo de Deus começa a invejar os vizinhos. Todo mundo tem um rei, menos a gente. E aí você vê ali o diálogo de Samuel com Deus. Olha, eles querem um rei, não vai dar certo isso aqui. Aí Deus fala, vai Samuel, dá um rei para eles, que não é contra vocês que eles estão, é contra mim. Dá que eles vão ver o que é ter um rei. Aí ele unge Saul. Nós sabemos o que aconteceu, né? Foi uma querela, olha, Deus que me perdoe, até chegar Davi, um rei segundo o coração de Deus, etc. Então, por misericórdia, né? Por Deus... misericórdia. Ainda assim, né, você tem uma monarquia bastante conturbada, porque quando você tem um poder centralizado, corre-se esse risco. Se o soberano é reto, a nação vai bem. Mas se o soberano degringola, a nação inteira degringola. Então você sempre põe a nação em risco. Isso já era percebido pelos gregos antigos. Então na Grécia Antiga já havia teorias
sobre como seria a melhor forma dos estados, né, das nações, dos países se organizarem. Vários filósofos teceram suas teorias, né? Platão tinha lá a sofocracia, e vem Aristóteles. Ele, pela primeira vez, fala em existência de descentralização de poderes em 3. Aristóteles dá essa ideia. Não é ainda o que viria a ser mais tarde, mas pela primeira vez surge, na Grécia Antiga, a noção de que seria melhor, né, em primeiro lugar, que o povo elegesse representantes. Daí vem a palavra democracia. Democratas, em grego, é a junção de 2 palavras. Demo, onde vem de demográfico, né? Demo é povo. Kratos é poder, de onde vem pantocrator, né? Cracia é poder. O poder que emana do povo. Então, o conceito de democracia é um conceito grego. Mas isso vai ficar no pensamento aristotélico, e o pensamento aristotélico, durante séculos, ficou obscurecido. Quem vai resgatar é lá na Idade Média. Escolástica. É a escolástica com a Idade Média, vai voltar. Esses escritos vão ser revisitados. Então, na modernidade, chegando um pouco mais perto aqui, houve um filósofo inglês, né, do empirismo inglês, chamado John Locke. Ele é o primeiro a falar sobre 3 poderes, de modo que 2 poderes são de fato poderes e o outro seria uma função do Estado. Então, olha só, já estamos acenando aqui para aquilo que é o conceito moderno do que devia ser uma democracia. Lembrando que esses filósofos leram Aristóteles. John Locke falava do poder executivo e do poder legislativo. Ou seja, você tem um poder que representa o povo na formulação de leis, na formulação de como o Estado deve funcionar, e você tem o poder executivo, que vai executar aquilo que foi legislado. E havia a instância judiciária, ele nem chega a usar o termo poder, né? Seria function em inglês, né? A função judiciária, que seria uma função mais do Estado, ou seja, ela não emana do povo, ela não faria parte do sistema democrático, ela não emanaria do povo, ela seria uma função do Estado. Algo parecido com o que hoje a gente tem em carreiras, né? A pessoa tem que chegar ali por mérito, né? Não seria nem escolhido pelo Poder Executivo. Não, isenta de toda a atividade política. A atividade política, né, as relações, os diálogos, seria o Executivo e o Legislativo. Depois, quem realmente vai dar corpo, porque isso não fica claro com John Locke, quem vai dar corpo a isso no século XVIII é o filósofo chamado Montesquieu. Então, Montesquieu, num livro sobre as leis que ele confecciona, ele relê os escritos de Aristóteles, relê John Locke, e aí sim ele elucida. Então, o judiciário, você pode perceber que depois as repúblicas, elas começam a ser proclamadas no século XIX, 1800 e alguma coisa, quando esse pensamento já permeou o ambiente universitário, aqueles que estudam. Os Estados Unidos da América sobretudo, o ícone, né? Isso, vem os Estados Unidos, modelo. Depois percebe-se que realmente é preciso descentralizar o poder, porque o que a gente tem aqui, Idade Média toda, enfim, história da humanidade toda, são governos absolutistas, são impérios, são estados independentes. E aí começa-se esse movimento de estados democráticos. Até as monarquias, de alguma forma, começam a se adaptar. Você veja hoje uma Grã-Bretanha, uma Inglaterra, por exemplo, você tem uma monarquia, mas é uma monarquia meio de fachada. O que você tem ali é um governo parlamentarista. Você tem um poder que emana do povo. Mesmo o Brasil, pouco se fala sobre isso, né? O Brasil, antes da proclamação da República, já tinha um modelo de parlamento, você já tinha um chefe de governo, não era uma monarquia absolutista, uma ditadura. Eleitos pelo povo. Eleitos pelo povo, ou seja, nunca houve uma necessidade real de uma república aqui no Brasil. Aliás, a gente falou sobre isso sexta-feira, né? O Partido Republicano se insurge justamente porque eles praticamente não tinham representação, o povo não apoiava a ideia de república, e aí eles partem por Era uma moda vinda da Europa, foi um golpe de fato, né? A proclamação da República foi um golpe, lamentável.
Então, não foi algo assim que emanasse do povo. Muito bem, agora, confeccionando, né, implantando uma república, então o que você tem aí? A proposta de que a república, né, a res pública, né, a coisa do povo, seja gerida por um sistema democrático, por uma democracia. Então, assim, o modelo original, estou falando do modelo original de acordo com os que idealizaram. Isso é uma coisa. Outra coisa é como está constituído na nossa república atual. Então, eu estou falando como deveria ser em quem idealizou. E aí, nos blocos seguintes, nós vamos examinar se o que nós temos hoje na nossa nação, na nossa federação, na nossa República Federativa do Brasil, está de acordo com o que foi pensado, né? E se funciona ou não por estar de acordo ou não. Segundo John Locke, Montesquieu, você tem esses dois poderes, né, que emanam diretamente do povo, e um poder, olha só que eu vou usar um termo que já foi usado, inclusive, pelo judiciário no nosso país, né? Um poder moderador. De fato, seria para moderar. Mas por que o judiciário deveria ter o poder de moderar? Porque ele está deveria, né? Hipoteticamente, ele deveria estar eximido, preservado de todo o sistema político. Ou seja, você não pode, segundo a concepção de Montesquieu, você não pode ter no judiciário pessoas apontadas, indicadas por nenhum dos poderes. Porque ali você tem jogo político. Que já foram advogados de partidos, sim, essas coisas todas. Teria que constar no currículo de todos a absoluta isenção política, principalmente partidária, porque senão como que ele vai ser um poder moderador? Então, como você vai reivindicar, como agora, né, já trocando em miúdos o que nós temos, a nossa Constituição atual prevê que a instância suprema, nós temos uma fratura no poder judiciário da nossa federação. Nós temos o judiciário funcionando como uma engrenagem de Estado na primeira e na segunda instância. Então, ali sim, ali se faz carreira, ali tem que ser por mérito, ali você tem que prestar concurso, ali você tem que ter diploma, e de repente você tem uma instância suprema, né? A terceira instância, a última instância, e ali ela é totalmente fraturada, né? Ela não se comunica com essa de baixo, ela se impõe justamente da forma como era para ter se evitado no sistema democrático, ela se impõe de forma absoluta sobre os tribunais regionais e sobre os tribunais de primeira instância, e não era para ter absolutismo num país. Então há um problema aqui em um dos poderes da nação, e essa instância ela não é formada a partir dessa. Estou falando do judiciário, né? Eu tenho aqui o judiciário na base e o poder supremo, né? Que é o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal do nosso país, porque o Supremo Tribunal de Justiça tem os ministros como gestores dele, os ministros do Supremo. Então você tem aqui essa instância que é formada não como um processo de ascensão até aqui. Não, ela é formada a partir de um dos poderes da República, que é o Executivo, que devia ter outros dois poderes, porque aqui está a independência dos poderes. Dois poderes vigiam sobre um. Judiciário e executivo sobre o legislativo, legislativo e executivo sobre o judiciário, judiciário e legislativo sobre o executivo. Só que para fazer isso, você precisa ter um dos poderes, obviamente, que emana da política e um isento. E é sobre isso que nós queremos falar, né? A que ponto nós chegamos? Nós temos uma Constituição, ou seja, o nosso Estado tem que funcionar da forma como está constituído. A Constituição é o modo como o Estado funciona, é o metabolismo dele, entende? A boca está ligada no estômago, o que entra da boca vai para o estômago. Isso é a constituição do seu corpo. Isso não pode mudar. Você não pode exigir que da boca vá para o cotovelo, entendeu? É fora da Constituição. Até porque não consegue colocar o cotovelo na boca. Padre, eu queria que o senhor falasse da relação entre os três na prática.
Não é? Por que, por exemplo, para quem está em casa entender bem quando a gente entrar nesse assunto do ativismo judiciário, nós temos o executivo, que seria o nosso presidente, e temos o legislativo lá na Câmara. E temos o judiciário. O que cada um faz e como é que eles deveriam estar interligados no sentido, eu dependo dele para isso, ele depende de mim para isso, para depois ficar bem claro. Tá, você descreveu em sentido federativo. Isso. Porque esse poder ele está em todas as instâncias da República. Tem a prefeitura. Nós tivemos eleições agora, domingo. Isso. Então, você também participou do processo democrático nessa instância, tá? No município, no estado, né, na unidade federativa, né, como se diz em termos técnicos. Município, unidade federativa e federação. Sim. Porque estado seria o país todo, né? Sim. Você tem aqueles que são eleitos diretamente. Então, lá na sua cidade, você votou no legislativo, são os vereadores. No estado, você também vota no legislativo, que são os deputados estaduais, que atuam na Assembleia Legislativa do Estado. E, em termos de federação, né, do país todo, é o deputado federal, ou seja, o deputado federal e o senador. Então, é mais complicado, às vezes, entender do ponto de vista da federação toda, porque nós temos duas instâncias no legislativo. Exato. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. É uma coisa que a gente não entende muito bem, né? Por que tem esses dois? Deputados, a gente até explicou num programa, né? Deputar é você delegar o poder, mas os deputados representam camadas da sociedade, camadas de um determinado estado. Então, vários deputados, vários estados têm direito a vários deputados. Eles representam o povo diretamente, as pessoas que os elegeram. O senador, ele representa a unidade federativa. Então, por exemplo, nós estamos aqui no estado de São Paulo. Temos lá cadeiras no Senado. Os senadores do estado de São Paulo representam o estado todo. Entende? O estado todo. Então, tem menos senadores do que deputados. Tem 513, se eu não me engano, deputados e 80 e poucos senadores, não me lembro agora o número. Então, esse é o legislativo. Eles têm a função de escrever as leis, então, né, direcionar as leis, aprovar ou reprovar projetos que chegam ali. Eles têm a função de fiscalizar o que o executivo realiza, se está de acordo com a lei ou não. Quem fiscaliza são eles. Então, eles têm poder de fazer denúncias. E essas denúncias vão para onde? Para o judiciário. O judiciário é que vai julgar. Então, a função do judiciário, né, e do executivo, obviamente, é realizar aquilo para que ele foi eleito pelo povo. Ou seja, executar as leis, executar os projetos. Então, toda a verba, né, a verba do seu município, a receita do seu município, do seu estado ou do país, tem de estar de posse do executivo. É ele quem vai distribuir. Vai reger as instituições que existem. Né? Exatamente. As instituições de Estado estão na mão do executivo. Então, os ministérios, polícia, área da saúde, né, segurança pública, meio ambiente, economia, enfim, tudo está na mão do executivo. É o executivo quem vai governar de acordo com o que está legislado, com as leis, certo? Havendo desvios de conduta no ofício, no executivo ou no legislativo, as duas instâncias têm de ter o poder judiciário para recorrer. Então, assim, a lógica do judiciário seria que o judiciário apenas reagisse quando requerido. Quando requerido. E detalhe, requerido conforme as leis. Quem diz o que é lei ou não é o legislativo. Cabe ao judiciário ler, né, observar a letra da lei, observar o fato e aplicar. O que nós temos visto são tentativas de interpretação da letra da lei. Olha, está escrito isso, mas pode querer dizer isso ou aquilo. Calma lá, perceba como é uma forma velada de legislar, entende?
Outro problema, quando o executivo quer realizar algo que lhe é próprio, é função sua, prevista na Constituição, e o judiciário se insurge e através de um habeas corpus, um decreto, enfim, quer proibir, calma lá. Houve um processo, quer dizer, o Ministério Público, que geralmente é a instância que aciona o judiciário para julgar. Houve um processo, sei lá, o presidente quer trocar o ministro tal, né, ou a função tal, que está sob a responsabilidade dele. De repente o judiciário manda lá uma... Não, você não pode. Opa, mas quem disse que ele não pode? Se é da alçada dele. Então você percebe que quando o judiciário reage... Aliás, quando o judiciário age, era a função dele reagir e reagir quando conclamado na base da lei. Sim. Quando ele age arbitrariamente, ele está fazendo algo que é indevido. É o que nós chamamos, aí você entende o título do programa de hoje, que é ativismo judicial, ou seja, é o judiciário querendo executar e legislar, fazendo coisas que não são próprias dele. Não, eu ia fazer uma pergunta aqui, padre, sobre civis, né, quando processos são instaurados nessa instância contra civis. Eu estou lembrando aqui da questão da liberdade de expressão e de alguns órgãos jornalísticos que teve aquele embate com o STF, né? Se esse processo se deu de modo correto ou não, o senhor lembra? Totalmente, ó, vocês lembram a figura que eu fiz aqui, ó? Civis, quando são processados, fazem processos, enfim, as querelas se dão aqui, nos tribunais, no juízo de primeira instância. Havendo um recurso, né, recorrendo, vai para a segunda instância. Havendo um recurso, aí vai para a última instância, que é o Supremo. Agora, você vê a última instância do judiciário, a última instância judicial da federação se insurgir contra civis. Enfim, olha, é o cúmulo do contrassenso. Desculpa, mas há algo assim, há uma expressão antiga que nós usamos muito na faculdade de filosofia, algo de podre no reino da Dinamarca. Enfim, alguma coisa errada não está certa. Enfim, é da ingerência do Supremo, é da ingerência dessa instância de governo. Você quer ver um exemplo? Nós estamos ouvindo muito falar nesse período sobre as eleições norte-americanas, né? É a primeira vez que eu ouço falar, muito pouco se ouve falar sobre o Supremo, né, a Suprema Corte Americana. Você quase não ouve falar, Suprema Corte Americana, quase não ouve falar, por quê? Porque, assim, é uma ultimíssima instância. As outras funcionam, as outras estão trabalhando, é ali que se dá. São casos muito específicos que vão parar na Suprema Corte Americana. E você bem colocou os Estados Unidos da América como modelo, porque foi um dos primeiros países a se constituir como república e como democracia. Uma Constituição bem enxuta, bem curta. Sim. São, não sei, não lembro agora quantas emendas, mas é 27 emendas. Tem, a nossa tem 100 e tarará. E veja, a deles tem 27 emendas e tem mais de 100 anos a Constituição. Exato. A nossa tem 30 e poucos e já tem 100 e não sei quantas emendas. A nossa Constituição é uma coxa de retalhos. A nossa é remendas. Eu tenho lá uma Constituição, eu comprei para ler, né? Tantos embates começaram de 2014 para cá, principalmente, e eu pensei comigo, eu tenho que começar a estudar sobre isso. Olha, é pior que ler a Suma Teológica, que eu estava acostumado, que a Suma Teológica também tem uma certa complicação ali de ler. Você tem que ler um artigo, e aí, para você ir para o seguinte, você tem que ler 2, 3 folhas em seguida, e depois voltar para aquela, porque para você entender aquele artigo, você tem que ler todas as emendas que foram grudando nele ao longo de anos. É um absurdo, é assim, ingovernável, é imanobrável. Agora, é por isso que existe a possibilidade, foi dada a possibilidade desse ativismo judicial. Porque são tantos arranjos possíveis. Sim. Que você não tem uma consistência, uma segurança constitucional. Porque se você soma esse artigo com aquele, pode dar esse. Mas se você somar esse com aquele, pode dar o contrário. Olha,
É um malabarismo terrível. Para achar brecha nisso daí é Muito fácil. A gente tem participação? Vamos dar uma olhada nas participações? Vamos lá. Vicente Santana, boa noite. Uma ótima explanação do conteúdo. Obrigado, Vicente. Maria de Lourdes, esse padre é bom mesmo. Me explica melhor que meus professores de direito. O bichinho é profundo conhecedor da matéria. Oh, meu Deus, vê se o seu professor de direito racha o salário dele lá com a minha paróquia, que nós estamos em construção. Muito bem. Gente, vamos fazer um intervalo e já a gente volta. Participe conosco no WhatsApp, 19997169915. A gente já volta.